Febre catarral maligna. A febre catarral maligna é uma doença viral infectocontagiosa pansistêmica de ampla distribuição geográfica. Ela afeta ruminantes domésticos e silvestres, em especial os bovinos, mas também pode afetar suídeos e cervídeos. Etiologia. A febre catarral maligna é causada por um vírus do gênero radinovírus da família Gamma herpes virinae. A maioria das espécies de ruminantes possui seu próprio tipo de radinovírus e são bem adaptados a ele. Porém, existem 4 formas de radinovírus conhecidas atualmente. A africana, que é causada pela cepa Alcelafine herpes vírus 1, a forma associada aos ovinos, que é causada pelo herpes vírus ovino 2. Etiologia. Um terceiro vírus que causa a febre catarral maligna também é identificado no veado de cauda branca. Um outro vírus endêmico ocorre em cabras domésticas. Atualmente, ele é denominado como herpes vírus caprino 2, ou CPHV2. Patogenia. A patogenia da febre catarral maligna ainda não é muito conhecida, porém, é sabido que ela causa vasculite disseminada fibrinoide necrótica, inflamação dos vasos sanguíneos, inclusive no sistema nervoso central, além de hiperplasia linfóide e lesões epiteliais associadas às células linfóides. A mais provável explicação para essas lesões é que a febre catarral maligna provoca um distúrbio no sistema imunológico. Patogenia. Os principais eventos patogênicos envolvendo doenças são a desregulação dos linfócitos, ocorre uma perda desses linfócitos supressores, o que facilita a proliferação linfóide e a atividade desregulada dos linfócitos NK, que seria responsável, então, por esses danos teciduais. Então, nesse slide, nós temos aí essa imagem histológica, essas lâminas histológicas dessas lesões. São fossas nasais. Manifestações clínicas. Então, o período de incubação do vírus, ele é longo e pode variar de 3 a 10 semanas, E as manifestações clínicas podem vir na forma aguda e hiperaguda. A mais grave, hiperaguda, levando o animal ao óbito em até 72 horas. Os sinais clínicos, eles são bem severos, como a gente pode ver na imagem ao lado aí. O animal apresenta febre, corrimento nasal e muco purulento, corrimento ocular, anorexia, dispneia, salivação, erosões e ulcerações em diversas mucosas. Então, esse segundo slide de manifestações clínicas, a gente vê também que ela pode ocasionar opacidade de córnea, e lesões de mucosa, tanto na mucosa nasal quanto na mucosa oral. Outras manifestações clínicas, o animal pode apresentar sinais neurológicos, como falta de coordenação, ataxia, letargia e opistótono. O opistótono, ele é essa imagem ao lado aí. O animal, ele fica enrijecido e com a sua coluna vertebral em arco. Fica como se estivesse travado, O animal apresenta dermatite, frequentemente ele vem a óbito e aumento dos linfonodos. Manifestações clínicas, elas são classificadas, conforme eu falei anteriormente, de acordo com a sua intensidade com os sintomas. A manifestação hiperaguda, os sintomas, eles podem levar à morte súbita, de 1 a 3 dias. Tem a manifestação encefálica, que apresenta os sinais neurológicos. A dérmica, que é a forma mais comum no ovino associado, apresenta essas dermatites. E a digestiva, com presença de diarreia com forte odor, podendo conter sangue, é a forma mais comum em bovinos que tem contato direto com ovinos. Epidemiologia. A febre catarral maligna já foi notificada em vários países da Europa, nos Estados Unidos, em vários outros países do continente americano. Também foi notificada no continente africano, no Japão, na Austrália e na Nova Zelândia. Existem evidências de que o vírus da febre catarral maligna pode ser transmitido silenciosamente
entre as espécies que são adaptadas. São as espécies que não são propriamente delas, mas são adaptadas e conseguem carregar o vírus. Existe também a possibilidade da transmissão da mãe para o feto, que é a transmissão vertical, que pode ocorrer durante a gestação ou durante o parto, pelo parto, e também a transmissão horizontal, através das secreções oculares e nasais. Os meios de transmissão da febre catarral maligna, bovina associada, que é a forma mais predominante no Brasil, ainda são pouco conhecidos. Porém, existem estudos que associam a transmissão aos ovinos, que excretam vírus e contaminam animais de outras espécies. No caso, num pasto, num rebanho, numa fazenda que tem ovinos e bovinos, os ovinos transmitem para os bovinos. E em meios como coxo, bebedouros, alimento nas pastagens, locais onde os dois frequentam com muita frequência, facilitam o contágio. A febre catarral maligna tende a ocorrer esporadicamente e geralmente afeta poucos indivíduos e os indivíduos mais isolados nos rebanhos. Porém, pode ocorrer também em forma de surto. As perdas econômicas geradas pela febre catarral maligna é a produção imprópria ou perca de produção por completo do animal, já que o animal vai ser isolado entre eles, dos demais, vai estar muito acometido, geralmente resulta em morte, então o animal para de produzir, e a perca por completo da carcaça. Então o animal fica impróprio a uso em todos os sentidos e fica um animal nulo. O proprietário perdeu todo o lucro, todo o investimento que ele fez nesse animal, ele perdeu por completo. A não ser que ele mantenha como doador, mas em casos muito raros. O diagnóstico geralmente é feito no exame clínico ou com base nos achados na necrópsia e histologia. Pode ser feito o isolamento do vírus em cultivo celular, que é o teste serológico, se ELISA, mais usado nesse caso. O PCR costuma ser o teste mais indicado e com maior fidelidade ao resultado final. Vai ser o teste que mais vai apurar e dar um resultado mais próximo do certo. E materiais como cérebro, olhos, fragmentos de fígado, rede mirable, carótide, baço, rins, adrenais, fragmentos de aparelho digestivo e respiratório são alguns dos tecidos que devem ser enviados para o exame histopatológico. Ainda no diagnóstico, os achados que são comumente encontrados em necrópsia e que levam ao diagnóstico de febre catarral maligna são vasculite pelo acúmulo de células mononucleares nos linfonodos, fígado, encéfalo, olhos, rins, sistema respiratório, digestório e inflamação e necrose das mucosas do organismo. São esses materiais que geralmente vão ser encaminhados para o exame histopatológico. São as partes do animal em que vão ser mais acometidos. O tratamento, não existe tratamento eficaz contra a febre catarral maligna. O animal deve ser isolado isolado do rebanho para evitar o contágio para os demais animais e manter ele com o mínimo de contato entre os outros animais, se não houver o óbito, que é geralmente o que ocorre, ou o descarte sanitário, o abate sanitário do animal para evitar o contágio de novos animais. Outras medidas de controle e profilaxia, evitar que as fêmeas de ovinos e bovinos fiquem juntas no mesmo pasto, no mesmo piquete, na época de parto, na época de parição, para evitar o contágio entre ambas e reforçando que os animais devem ficar isolados, os animais acometidos isolados do restante do rebanho.